Olá, pessoal, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, pela agenda. Nós estamos dando aqui início ao ciclo de palestras do Sinapro São Paulo para todo o nosso mercado. E hoje a gente tem aqui a presença do Felipe Vianti e da Andréa Vaz, da BOH, que vão estar passando um conteúdo bastante interessante para nós que somos aqui do segmento de agência. Queria passar a palavra para o Roberto Tourinho, nosso presidente, para dar aí as boas-vindas. E aí o Roberto já vai passar a palavra para a BOH, para a gente começar aí esse conteúdo que é extremamente interessante. Lembrando que nós vamos aqui bater um papo, então fiquem à vontade para levantar a mãozinha, fazer os questionamentos necessários. No final, a gente vai poder disponibilizar esta apresentação e esta gravação para as agências associadas. Então, aqueles que tiverem interesse por algum motivo, é só nos solicitar através do e-mail do atendimento@sinaprosaopaulo.org.br. Tá bom? Bom, Roberto, a palavra está com você. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado a todos aí pela presença nesta sexta-feira aí, véspera de carnaval. Mas o nosso ciclo de palestras traz hoje um tema bem interessante sobre essa área de out of home, plataforma, mídia digital. E aí agradeço aí essa parceria com a Andréia, com o Felipe. Espero que a gente tenha aí uma palestra rica. Vai ficar gravada depois para quem quiser rever lá no nosso site. Então, desejo a todos aí que tenham de uma manhã bem proveitosa. Andréia, Felipe, com vocês aí. Andréia, pode dar a Queria palavra. agradecer, queria agradecer a disponibilidade de vocês, o convite, né, da gente estar aqui mais uma vez apresentando um pouco do nosso assunto, que é o OH, o DOH, o PDOH, uma sopa de letrinhas tão importantes hoje para o nosso dia a dia, o dia a dia das agências. Agradecer ao Roberto e à Patrícia e todo o time de organização pelo convite e por estarmos novamente aqui com vocês. Agora, Felipe Vianti, o nosso presidente na BOH. Bom, também queria começar agradecendo ao Roberto, agradecendo a Patrícia, toda a equipe do Sinapro. Obrigado também pela presença de quem está aqui conosco, né? Estou vendo que está entrando muitas pessoas aí durante a apresentação. E já que é véspera de feriado, eu espero que seja uma palestra aí, além de rica em conteúdo, que seja animada para a gente já dar o nosso start aí no carnaval, tá? Prometo que eu estou trazendo aí conteúdos muito importantes, muito relevantes do nosso meio, mas que vire um bate-papo gostoso aí ao final da apresentação, porque o Out of Home não para de crescer, o Out of Home se profissionalizou muito nos últimos anos, vocês têm visto, além das nossas empresas do segmento crescendo muito, outras empresas relevantes do meio publicitário, como Rede Globo, como o UOL, já entrando também no nosso segmento, então tem muitas novidades para trazer para vocês aí nessa manhã. Andréia, você está com a apresentação? Você compartilha a tela? Perfeito. A gente já estamos em modo apresentação. Se alguém não estiver vendo, avisa, mas a Andréia já está compartilhando. Então, bom, volta um slide, Andréia, por favor, só me apresentando novamente. Eu sou o Felipe Vianti. Hoje eu sou o sócio-diretor da empresa Bidrops. A Bidrops, para quem não conhece, é uma empresa que possui mídia out of home dentro dos estabelecimentos de salões de beleza, barbearia e academias, né? Iniciamos com a bandeira Smart Fit, mas já estamos em outras bandeiras também. E fiz parte da diretoria da BOH na presidência do Felipe Forjás, de 2022 e 2023. E em 2024, eles me fizeram o convite para assumir a presidência da associação nesse biênio, então, de 24 e 25. Tá? E quem está sempre nos ajudando e fazendo a roda girar e o mercado não parar é a Andréa Vaz, nossa CEO da associação. Então, também qualquer dúvida, informação que vocês precisem, peço que entrem em contato também com a Andréa.
Bom, antes da gente falar do meio OH, né, e da relevância do meio, a gente trouxe um pouquinho só da nossa associação para vocês conhecerem. Então, a nossa associação tem um objetivo de fazer o nosso setor crescer. Graças a Deus, ano após ano, a gente vem crescendo muito. A gente sempre leva em consideração os 100 e-mails, né? Vou trazer mais uns detalhes à frente, mas a gente vem vendo a relevância que o nosso meio possui no meio publicitário, e a gente vem trabalhando dentro da associação para que a gente vá profissionalizando cada vez mais o nosso mercado. Então, a gente, há poucos anos, abriu a associação não só para veículos de out of home, como foi o início, né, da associação. Hoje a gente possui empresas de hardwares, empresas de software, agências especializadas em out of home. Então, a gente trouxe todo o ecossistema de out of home que busca fazer com que o nosso setor cresça cada vez mais. Pode passar, André. Aí, tá. Pronto. Bom, aqui já é um pouquinho do que eu falei, né? Então, nosso objetivo é fazer com que o mercado cresça, se fortaleça, se qualifique os profissionais. Então, a gente vai mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente vem fazendo e como a gente está trazendo cada vez maiores e melhores associados e associados do Brasil inteiro, tá? Então, hoje a gente tem associados do sul ao norte do Brasil e cada um atuando em ambientes diferentes, né? A gente, quando fala em out of home, muitas vezes pensa no mobiliário urbano, nas mídias de ruas, nos grandes billboards, mas a verdade é que o out of home está presente em diversos momentos da nossa jornada. Aqui está um pouquinho de quem que está à frente da associação, tá? Então, na foto à esquerda de vocês é a nossa atual diretoria, onde a gente tem a Ana Célia, da JCDecaux, o Conrado Callas, da empresa Callas, o Alan, da Hivestack, o Lúcio Medina, da agência Altermark, o Yuri, da empresa RZK, e o Lúcio Schneider, da Eletromídia. E à direita de vocês é o nosso atual conselho, onde a gente tem o Alexandre Guerreiro, CEO da Eletromídia, Felipe Forjaz, da empresa Hello, a Ana Célia, que tem esses dois papéis, a Ana Célia JCDecaux, e o Rodrigo Callas, da Callas. E, claro, também a nossa CEO, Andréa Vaz, junto com a gente ali na diretoria. Eu acho que um grande diferencial para esse biênio é que a gente conseguiu montar uma diretoria com especialistas em cada área, né? A BOH até então sempre tinha na diretoria os CEOs das principais empresas, e a gente sabe, né? E não é novidade para ninguém que muitas vezes a gente não conseguia ter a agenda desses CEOs para fazer com que a associação trouxesse tantas ações e novidades. Então, desde 2024, a gente alterou, colocou as principais personalidades e com que mais tem conhecimento do nosso mercado no conselho, para nos dar o direcional, e a gente criou uma diretoria com executivos de boas empresas, e não só de veículos, a gente tem executivos, então, de agência de publicidade, de programática, e aí a gente está conseguindo trazer velocidades nas nossas entregas. Então, vocês vão ver à frente a quantidade de novidades que a associação vem trazendo aí nesses últimos meses. Hoje a gente passa de 80 associados, tá? Não vou citar aqui, mas vocês podem ver que tem empresas relevantes, tanto de São Paulo e Rio, mas também locais, tá? As principais empresas aí do Rio Grande do Sul, Paraná, Nordeste, estão todas presentes conosco, tá? Uma coisa muito importante que está crescendo de forma exponencial é a compra do nosso meio via programática. E também faz parte da nossa associação as principais empresas de programática, tá? Mas é uma discussão. A discussão não é mais, né, se a programática vai dar certo, o que vai ser a programática, já é a realidade, e quão grande ela vai ser nos próximos meses ou anos, tá? Então, a gente estima, porque a gente não tem dados oficiais de programática no Brasil,
mas que cerca de 15% a 20% do que é comprado já venha da programática. E a gente sabe de mercados, como por exemplo a Alemanha, isso já passa dos 50%. Então, vai ser um crescimento exponencial e é muito importante todos estarem cientes e sabendo trabalhar com a compra do nosso meio via programática. Então, aqui está listado as principais DSPs e SSPs, tá? Então, a Magnite, Bibot, Hivestack, DV360 do Google, Vio, Vistar Media, Displace, Edsmovil, Edmu, TapTap, Altcom e a Gama. Algumas são empresas brasileiras, algumas são 100% especializadas em programática de Hora of Home e outras atuam na programática de todos os ambientes aí da internet, inclusive na Hora of Home. A associação ela divide alguns comitês, tá, para a gente ter trabalhos mais profundos em algumas frentes. Aqui está listado os nossos principais comitês. Então, a gente tem um comitê de Cyber Safety para cuidar da segurança, né, das nossas mídias, porque a gente sabe que se uma empresa sofre um ataque, o mercado todo perde, né? Então, não importa se não é na minha empresa, se não é no meu segmento, a gente sabe que a gente não pode trazer desconfiança. E eu escutei isso, inclusive, de uma CEO de uma grande agência de São Paulo, que ela falou que a gente cuidar muito do Out of Home, porque o Out of Home não tem nenhuma desconfiança, né? Os outros meios muitas vezes estão trazendo desconfiança ou de público ou de entrega, e graças a Deus a gente conseguiu profissionalizar muito o Out of Home. Ela falou, a única coisa que vocês não têm hoje em dia é desconfiança, né? Ninguém desconfia da entrega e da qualidade do Out of Home. Então, a gente tem um comitê que cuida do Cyber Safety. A gente tem o nosso comitê de métricas. Esse sim é um que a gente precisa trabalhar muito, porque é muito fragmentado o nosso meio. Então, a gente tem empresas que entregam números com um cálculo, com uma visão diferente. Então, a gente vai lançar ainda nesse primeiro semestre uma cartilha especializada de métricas no Out of Home. A gente também trabalha com LGPD no Out of Home, auditoria de campanhas e check-in. Isso a gente está trazendo muitas novidades, principalmente na parte da SECOM de Brasília, que nos pede alguns formatos de auditoria, e a gente está levando novidades para eles e alterando esse formato. GT de apostas esportivos, jogos esportivos, junto com o Conar, de educação, que vem trabalhando bastante, Helgov, que talvez seja o nosso maior empenho aqui dentro, né, com as relações governamentais, principalmente em Brasília, fiscalização, a ferramenta Faces da BOH, que eu acho que é de muito interesse de todos vocês, a gente vai mostrar no detalhe aqui, e um comitê de painéis luminosos, porque sempre vai e vem o assunto sobre a viabilidade de se ter painéis de LED à beira de vias de rodagem. Já tem muito estudo mostrando como fazer isso, e a gente tem um comitê que se dedica exclusivamente a esse assunto. Pode passar, André, que para a gente não passou. Aí, agora foi. Um assunto relevante aqui para vocês, como eu já até descrevi acima, da importância da programática. Sabendo dessa importância, a gente está gerando uma série de conteúdos. Então, a gente fez uma primeira temporada no passado com 5 episódios sobre as DSPs. O Out of Home é uma sopa de letrinha e a programática é outra sopa de letrinhas. Então, as DSPs, né, são a ferramenta de compra, né, de demanda do Out of Home. Então, a gente fez 5 episódios, cada episódio conversando com 2 empresas. Quem tiver interesse em assistir e se aprofundar mais, esses vídeos estão no nosso YouTube, o YouTube da BOH está listado. E a gente fez uma segunda temporada que acabou de acabar, tá? Foi agora no mês de fevereiro, que a gente fez 4 episódios de SSPs. Tá? Na verdade, a gente vai ter mais um episódio, né, Andréia? Desculpa, eu falei que acabou de acabar, mas tem o último episódio depois do carnaval, né? Na próxima segunda-feira, dia 10, tá? Então, até quem quiser assistir também ao último episódio, mas vai estar tudo listado no nosso YouTube, né? Então, as SSPs
para quem não tem conhecimento, são as empresas que fazem essa ligação entre a DSP e os players de out of home, né, os publishers, então são as SSPs. Então, a gente conversa com todas as principais empresas e decorre aí de um monte de informação importante para o nosso mercado, e a gente quer fechar o ecossistema trazendo mais uma temporada em junho sobre a compra programática no out of home. E aí sim, o que acabou ontem foi a nossa segundo curso de especialização no meio out of home. Então, a BOH, junto com a SPM, preparou uma série de conteúdos riquíssimos para especialização em out of home. Então, a gente trouxe aulas sobre estratégia de vendas, mídia moderna, laboratório de criação, PI, e principalmente porque acredito aqui que deve ter muitos formados em publicidade, e os cursos de formação em publicidade sempre continua sendo, tem um tempo de aula sobre out of home minúsculo, tá? Muitas vezes o aluno não chega nem a ter uma aula completa sobre out of home. Às vezes é um assunto dentro de uma aula durante os 4 anos de formação. Então as pessoas saem formadas e capacitadas para outros meios, né? Se fala muito de rádio e TV, hoje em dia se fala muito do digital, mas se fala muito pouco de out of home. E então a gente está buscando qualificar as pessoas do nosso meio. Essa segunda turma tivemos quase 50 alunos, são aulas híbridas, na verdade são aulas, né, a gente chama lá de high flex, então você pode assistir presencial, você pode assistir de forma online. A gente teve aluno do Brasil inteiro, de norte a sul, pessoas de agências, pessoas de veículos, de compradores de mídia, de pessoas que trabalham com compras de mídia dentro do governo federal para aprender um pouco mais do out of home também, direcionar melhor as campanhas para nós. Então, caso vocês tenham interesse em participar, haverá uma terceira turma de qualificação junto né, com esse nosso curso, junto com a SPM, no segundo semestre. A Sinapro tem também parceria com a BOH, então os descontos que a gente consegue oferecer para os nossos associados também é disponível para o pessoal da Sinapro, tem que ficar conectado, porque a gente sempre tem vagas aí com valores mais acessíveis, tá? Então podemos ir para o próximo slide para a gente continuar, Andréia. Bom, vou começar agora a falar, me aprofundar um pouquinho mais no nosso meio out of home, tá? E começo com esse slide mostrando o tamanho da nossa cobertura, o tamanho da nossa relevância, tá? Então, hoje o out of home tem uma penetração de 89% dos brasileiros e a gente já é o primeiro meio em 4 mercados e o segundo em 11 mercados quando se analisa a penetração, tá? Então, aqui a gente traz aí as principais praças e você vê que a gente gira realmente em torno de 90%, chegando aí a 94% em Brasília. Então, são números extremamente relevantes. A Patrícia levantou a mão, né? Sim, Felipe, eu queria que você explicasse um pouquinho, e aí, papel de gente leiga, tá? É, a diferença, né, do DOOH e o OH, né, que eu acho que o DOH vem crescendo, né, como você mesmo já colocou, mas para quem não está muito acostumado, né, com essas siglas, acho que é importante a gente diferenciar, né? Porque aqui em São Paulo, principalmente, com a lei da cidade limpa, o OH, a gente teve aí um período, foi aonde nasceu o DOOH. Então, eu queria que você só colocasse para ficar claro a todos, né, essa diferença e como que tá esses crescimentos, né? Porque eu percebo que em São Paulo o OH não é muito, até por conta da lei lá da cidade limpa, mas quando a gente vai para o interior de São Paulo, por exemplo, que é a gente aqui, como Sinapro, abrange o estado de São Paulo como um todo, a gente percebe que no interior o OH continua sendo bastante forte, né? Claro, claro.
Bom, a principal diferença, tá, do D, né, ou do OH, o DOH para o OH, é a tela ser digital, é um D de digital. Então, a gente está falando de telas de LED, de telas que você tem brilho e tem movimento, tá? Essa é a principal diferença da tela do DOH, ou da face do DOH, para o OH, essa digitalização dessa face, tá? E aí o começo de tudo foi isso, foi uma digitalização onde se poderia inserir vídeos ao invés de uma imagem estática. Tá? Isso já traz alguns benefícios, que é você poder ter mais de uma informação, né? Você ter informações ali através de vídeos e trazer esse brilho da tela, que principalmente à noite chama muita atenção. Já nos últimos anos, primeiro, o LED vem barateando, as telas vêm barateando, se tornando cada vez mais acessível e de maior qualidade. Então, você começou a levar telas para a rua, o que antes acontecia só dentro de ambientes fechados. Já tem muitas telas de LED em relógios de rua, em pontos de ônibus, em ambientes outdoor. E também houve a digitalização e o acesso à internet a essas telas, o que vai trazendo muito mais facilidade para o mercado publicitário atuar com hora fome. Tá? Então, o que antes você precisava fazer uma peça estática e ir lá instalar, e dependendo de onde é essa tela, né, até existe uma distância, agora num clique o teu vídeo começa a rodar e você pode ter vídeos em horários diferentes ou com triggers, né, com disparos aí diferentes, seja porque está calor, seja porque está frio, seja porque você quer a cada ponto falar a distância da sua loja, né? Então você pode ter um mesmo conteúdo, um mesmo vídeo, mas se ele está sendo veiculado na Faria Lima, a loja mais próxima está a 150 metros. Aí você vai para uma próxima rua, você pode dizer que a loja está a 500 metros, sabe? Então, ou se está com muito calor, você faz um conteúdo, se está muito frio, você faz outro conteúdo. Então, isso é uma mudança muito grande. E com a qualidade da conexão, se trouxe essa viabilidade da compra programática, né? Que a compra programática ela dispara sempre que está dentro dos moldes solicitados e com a disponibilidade também do slot na tela. Então, quem compra via programática vai recebendo em seu relatório em tempo real quantas vezes foi feita essa veiculação, e cada DSP e SSP pode trazer mais informações ainda, né, de quantidade de público que está sendo impactado. Então, você vai tendo essa informação em tempo real. Tá? Ainda a gente está aí quase que 50-50, ou talvez já 60-40 de telas digitais versus telas estáticas. O Brasil, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro país com maior inventário de número de telas digitais. Tá? Existe a Austrália, impressionantemente, ela é muito forte no DOH, então Austrália e Reino Unido se encontram aí em primeiro e segundo colocado, e logo em seguida vem o Brasil. Então a gente tem uma quantidade de telas digitais muito grande, muito relevante, e a gente vê que os principais players estão investindo cada vez mais, né? Tá sendo o caminho realmente do nosso Hora Fome, é esse caminho da digitalização. Esses dias, num podcast, me perguntaram se eu acredito que 100% vai ser digital. Acho que não, acho que existe o interesse de que também se mantenham telas estáticas, seja porque o próprio anunciante, o veículo, entende que aquele ambiente funciona melhor, o estático, do que o digital, e até mesmo essa nomenclatura estático, aqui a gente usa muito estático, mas a peça, a mídia pode ser digital e a veiculação ser algo estático, né? Então, em outros países se utiliza muito o termo clássico, né? Então, digital ou clássico. E também porque em alguns locais a própria lei não permite a digitalização da face, então acredito sim que ainda vai continuar tendo por muito tempo essas peças clássicas, né, ou estáticas, como a gente está chamando, tá? Mas eu acho que começou a digitalização da tela
e agora a gente está indo para a digitalização da compra dessas telas, tá? Claro, sempre vai continuar existindo e cada vez mais importante a imagem, né, do vendedor e do comprador, porque eles são os especialistas para explicar e entender os melhores formatos, mas o que antes se preenchia um PI pode-se cada vez se digitalizar mais. O que antes os relatórios eram em Excel e PPT, tudo isso pode se tornar em tempo real, em relatórios digitais, né? Então, eu acredito que é para esse caminho que a gente está indo, tá? De telas digitais e de compras e relatórios digitalizados, onde todo mundo vai ganhando tempo e performance nas nossas campanhas. Tá? Não sei se consegui responder bem aí a diferença do DOH e do OH. Foi respondido. Perfeito. A gente tem até um slide mais à frente que mostra um pouquinho mais em detalhes. Bom, a gente estava falando, né, da nossa penetração, da força do meio out of home no nosso país, e a gente acredita muito nessa penetração por causa disso. O OH hoje está presente em toda a jornada das pessoas, né? A gente sabe o quanto a vida vem acontecendo fora de casa, né? A gente passou lá pela pandemia e logo que acabou, todo mundo o que mais queria era sair de casa. Então, e o out of home se faz presente desde o elevador do seu prédio a Bom, a Pedrópolis atua, né? Salões de beleza, barbearias, academias, possui telas em supermercados, telas nas padarias. Então, todos os locais onde você frequenta, você passa em frente a uma tela. E quando você está na rua, em trânsito, também tem os relógios de rua, os abrigos de ônibus. Em outras cidades que não é permitido em São Paulo, os billboards e as bancas de revista, né? As próprias estações de bicicleta também agora da Tembice possuem out of home, né? Os supermercados, os shoppings. Então, independente de onde você está ou o caminho, o trajeto que você vai percorrendo, na grande maioria das vezes você é impactado por um out of home, né? Já existem out of home dentro de telas dentro de táxis e carros de aplicativo, dentro dos metrôs, dentro dos ônibus. E aí sim, lembrando que algumas são telas digitais, outras estáticas, mas todas são consideradas out of home, né? Como, por exemplo, o backseat, né? Aquele adesivo, aquela publicação que é feita na parte de trás do banco dos ônibus, aquilo ali também é um out of home, né? Então, você possui tantos ônibus na cidade que tem a mídia na parte de trás do ônibus e dentro do ônibus, no banco do ônibus. Então, isso faz com que a nossa penetração seja muito grande, né? Porque a partir do momento que você saiu de casa, e praticamente todo mundo sai de casa durante o dia, você é impactado por uma mídia out of home. E com isso até, né, pode trocar de slide, André, mas com isso a gente tem percebido pelos sempre e-mails como o nosso meio vem crescendo e é basicamente a gente e a internet que vem crescendo nos sempre meios, né? Os meios mais tradicionais vem caindo bastante. E a gente está muito feliz com esse gráfico, que é a velocidade com que o nosso meio vem crescendo. Então a gente já é o terceiro meio mais comprado. A gente já chegou, ultrapassou rapidamente aí os 2 dígitos. Então, o último estudo traz o terceiro tri de 2024, ainda não saiu, deve sair agora no mês de março, o fechamento de 2024. Mas segundo o Sempre Meios, a gente já chegou a 11,6% de share publicitário. E o que a gente está muito feliz também é que a gente vem tendo um crescimento de 40% do investimento bruto, enquanto o meio publicitário está crescendo 19%. Então, além da gente estar crescendo, a gente está crescendo quase que o dobro do que o mercado publicitário está crescendo.
Então, isso é muito importante e muito relevante para o nosso meio, né? E acho que isso vem por um trabalho conjunto, né, da associação, mas dos veículos, das agências, das empresas que atuam no nosso segmento. Como eu falei lá no começo, né, isso tem chamado a atenção de importantes investidores e importantes empresas do nosso meio, não à toa que a Rede Globo comprou a totalidade da maior empresa do nosso segmento, que é a Eletromídia. Não à toa que o UOL, que talvez seja o maior player de internet no nosso país, investiu recentemente em uma outra empresa relevante do nosso meio. Então, a gente vem tendo uma importância muito grande no meio publicitário brasileiro. E a gente sabe que a gente está longe do nosso potencial, né? Ainda existem muitas consolidações para acontecer, ainda existe o que a gente está buscando ainda esse ano, a consolidação das nossas métricas. Então, a gente se compara com outros países onde o meio é mais consolidado e as métricas já foram amadurecidas, que depois disso o mercado cresce de forma avassaladora e a gente ainda não consolidou e não está com as nossas métricas maduras. Então, assim que a gente tiver isso né, realizado no nosso país, a gente acredita que vai ter um share e um investimento ainda maior do que já vem acontecendo. Isso aqui é muito legal também, né? Acho que para as agências, para os compradores de mídia, é um estudo extremamente importante, onde se mostra a força do nosso meio agregado com outros meios, tá? A contribuição do Out of Home quando você faz uma campanha Out of Home mais internet, Out of Home mais TV, Out of Home mais rádio, né? Então, e aqui a gente vem mostrando, né? A penetração da internet é 90%, internet mais Out of Home é 97%, TV 76%, TV mais Out of Home a gente vai para 97%. Então, a possibilidade de você fazer uma campanha com dois meios, você vai trazendo uma penetração cada vez maior, tá? Então, é um estudo muito importante que saiu recentemente também, e aí você vai planejando cada vez melhor as suas campanhas. Bom, a gente lançou uma ferramenta para as agências de publicidade, que é a ferramenta Faces, ABOH, onde a gente conseguiu fazer um catálogo de todo o inventário de faces dos nossos associados. E com isso, essa ferramenta se torna uma ferramenta de consulta e planejamento de mídia out of home disponibilizada às agências de publicidade. Tá? É algo que é importante e relevante e que é muito difícil de fazer, porque eu, sendo proprietário de uma empresa de out of home, eu sei o quanto é difícil para nós termos o nosso inventário atualizado e cadastrado, porque a gente hoje está passando aí das 5.000 telas em mais de 1.300 endereços, e os endereços, né, os estabelecimentos mudam de endereço, muda a quantidade de tela, e você tem que estar atualizando isso constantemente, disponibilizando ao mercado. E a gente conseguiu, de forma organizada, trazer para vocês o cadastro das faces de todos os nossos associados, tá? Porque eu imagino que deve ser uma loucura para as agências, né? Pedir o inventário da Bidrops, depois pede da RZK, depois pede da Eletromídia, pede da JCDecaux, e cada um te manda de um formato diferente, mostrando um cálculo de impacto de pessoas diferentes, e a gente agora tem tudo isso cadastrado e organizado de uma maneira só para vocês poderem consultar e comparar maçã com maçã, banana com banana, e não ter nenhuma dúvida de quem atua onde, em que formato, tá? A gente tem mais um slide, mas a gente também pode compartilhar a ferramenta, né, André? Você está com a ferramenta aberta aí? A gente acho que é até mais fácil de explicar o que é a ferramenta faz. Você parou de Tô compartilhar sim. com a Tô sim. gente. Só um minutinho que eu já vou entrar lá.
E essa ferramenta ela vem para ajudar os analistas de mídia que ficam lá se matando para montar as planilhas, Exato. né? Então, essa ferramenta é fantástica. E é um otimizador de tempo, né? Porque está tudo na mão dele, né? Do mídia. Tá Aí, vendo? estamos vendo. Sim, Então, essa é a tela inicial, onde a gente já traz um resumo, tá? Então, na ferramenta Faces, hoje, a gente tem 33 veículos que atuam em 27 estados, 952 cidades, e assim vai descrevendo. Aberto vertical por vertical, mobiliário urbano, transportes, edifícios, pontos comerciais, aeroportos e grandes formatos externos. Então, quando você possui o login, né, você acessa e vai para dentro da nossa ferramenta. Pode entrar, Andréia. Aqui ela é feita, essa ferramenta, justamente pensando em vocês fazerem um planejamento de mídia. Então veja lá que ela já abre, né, com o nome de quem está acessando, no caso, né, o acesso da Andrea é o acesso da BOH, você ali pode colocar o nome do anunciante, o nome da campanha, o período da campanha, então ali já vem setado para 7 dias, a data inicial e a data final, e aí você salva para iniciar o seu planejamento. E do lado esquerdo, você tem diversos filtros, tá? Onde você pode filtrar por veículos, então tem todos os veículos que estão com o seu inventário cadastrado, tá? Então você pode trabalhar com 2, 3 veículos ao mesmo tempo ou visualizar todos ao mesmo tempo. Tem a data. A data da última atualização do inventário, importante também, né? Então, a gente tem alguns veículos que estão uma API pronta junto com essa ferramenta, então atualização diária, e a gente tem outros que atualizam constantemente. E isso é uma garantia também para o mídia de que as telas estão lá e de que ele não precisa ligar para o veículo para confirmar as telas, né? Então, caso você queira, você pode filtrar, né? Você quer visualizar só pontos comerciais, só aeroportos, só edifícios, você seta ali, descobre os veículos que estão atuando dentro de cada formato. Modelo digital estático, né? Então, se é uma campanha digital, você já filtra ali, já vê só telas digitais. Se é uma campanha estática, você já visualiza só as telas estáticas. Por segmento, tá? Então, se você quer atuar num retail media, você vai selecionando aí ambientes de retail. Se você quer fazer algo outdoor, você seleciona o outdoor. Se você quer trabalhar em pontos comerciais específicos, você pode selecionar. E aí são os tipos de tela, né? Então, um backseat, um billboard, você vai trazendo os tipos de tela. Acho que o próximo é um dos principais, que é a geolocalização. Então, você consegue facilmente abrir por região, né? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, por estado, por cidade e por bairro, tá? Então, você consegue também filtrar bem no detalhe. Se você possui a latitude e longitude da onde você quer atuar, você também pode fazer um filtro ali em busca e colocar a lista de todas as latilongs. Por exemplo, né? Você é uma agência que atende o Boticário. Se você tiver a latitude e longitude de todas as lojas do Boticário, você lista aqui e você fala que você quer buscar em um raio de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, todas as telas, todas as faces disponíveis ao redor das lojas que você está buscando. E ele te retorna de 100 metros até 50 quilômetros as faces que estão nesse raio da onde você quer atuar, tá? Então, lojas Boticário, lojas da Swift e assim por diante, você pode colocar a lista ali, ele já te retorna rapidamente. E aí abaixo, tá? Depois que você fez todos esses filtros e veio trazendo o retorno a você, a Andrea também está trazendo um exemplo de endereço, né? Ó.
o que a gente possui no raio de 1 quilômetro da Avenida Paulista, número 1000. Então, a gente já te trouxe rapidamente todas as telas. Ó, eletromídia, retail media, alguns subiram as fotos, tá? Então, a gente está vendo aí uma tela dentro do Pão de Açúcar da retail. Ó. Então, você vai tendo acesso a essas possibilidades. E aí ele já te traz o resumo ali. Então, nesse raio de 1 quilômetro, a gente tem 419 endereços com 1.122 telas abertas por empresas. Ó, Eletromídia, Hello, Eletromídia em edifício, Hello em edifício, Eletromídia em imobiliário urbano, a Bidrops com pontos comerciais, Eletromídia em pontos comerciais, Retail Media, Mood, Livre OH, 4P Mídia, TV Doutor e a Rede Mídia. Então, já te traz todas as possibilidades de out of home ao redor do endereço que você está buscando. E abaixo, você tem aberto ponto a ponto, dizendo ali o número de telas, número de público, né, e a lat long de cada um desses endereços. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? É que essa planilha vá enriquecendo e seja o start inicial para um planejamento de mídia out of home. A gente sabe que aqui a gente não traz todas as informações que vocês precisam como mídias para decidir, né, um ponto ou outro, uma campanha ou outra, não traz preço, por exemplo, mas a ideia é que seja o ponto inicial para que vocês descubram que exista essa possibilidade de mídia out of home ao redor do ambiente onde vocês querem fazer a campanha. E ali você já pode ver o nome das empresas. Por dentro da ferramenta você pode solicitar uma proposta, tá? Mas ao mesmo tempo, claro, se você não conhece a empresa, ou até mesmo você já conhece, você pode entrar em contato com cada uma delas e pedir uma apresentação, pedir um Media Kit, pedir uma proposta no formato com mais detalhes do que você está buscando. Então, essa aqui é a ferramenta para seu start inicial, onde vocês possam descobrir as possibilidades de out of home dentro dos ambientes, aí, dentro das cidades que vocês estão atuando com o cliente de vocês. Né? Eu estou falando aqui pensando num discurso aí para agências de publicidade. Indo já para o final, né? E só lembrando também, associados da Sinapro também tem desconto na ferramenta, né, Andréia? Sim, tem desconto. Perfeito. Aqui é um Essa aqui resumo. é o resumo, que estava no começo ali, antes de logar, né? Então, o número de veículos, cidades e faces. E as regiões que a gente atua, tá? Então, a quantidade de veículos, cidades e faces por região. Então, você vê que a gente tem uma atuação em todas as regiões brasileiras. E também é um direcional para os mídias, né? Porque você consegue entender um pouco a quantidade de ativos digitais e estáticos, né? E esse quadro também ele traz um pouco disso. Exatamente. Lembrando que esse aqui não é o quadro brasileiro de atuação de mídia digital ou estática. Ele é o quadro dos nossos associados. Claro que hoje a gente tem, né, muitos associados e talvez as empresas mais relevantes de mídia out of home dentro da nossa associação, mas a gente sabe também de quão o out of home é fragmentado e que existe diversas empresas de out of home locais, né, principalmente quando a gente vai indo para o interior, e essas empresas ainda não estão, ou algumas delas ainda não são associadas da BOH. Então, claro, dependendo da cidade onde você vai, talvez exista um out of home estático que não está listado aqui, ou de estático ou digital, que não esteja listado na nossa ferramenta. Essa é a visão da nossa ferramenta Faces ABOH com os nossos 80 associados. Perfeito. É isso? É isso. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Agora estamos abertos às dúvidas, perguntas. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Se vocês quiserem abrir as câmeras, por favor.
Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente vê um veículo envelopado, é um OH, um ônibus, um carro? É a OH, exatamente. Tá? Esse é um Tá. formato que está crescendo muito no Brasil e em outros países. Na cidade de São Paulo é proibido a atuação de envelopamento, a não ser que seja alguma ação especial que você consiga uma licença junto à CPPU, tá? Mas é um formato que não está dentro das normas da Lei Cidade Limpa. Mas isso acontece muito, né? No Rio de Janeiro está tendo os VLTs, sempre com ações especiais também. Então, é um Sim. formato de hora of home, né? Fora do país, a gente vê, né? Aqueles ônibus de Londres, 2 andares, que também tem. A gente acabou de voltar Acabou, nossa, já foi em junho do ano passado, da China. E Hong Kong tem diversos ônibus, e eu fiquei impressionado porque Hong Kong tem muitos ônibus envelopados com anunciantes que não são grandes, sabe? Com anunciantes dentista, academia, envelopando ônibus, né? Aqui no Brasil a gente normalmente vê esse envelopamento sendo mais acessível para os grandes anunciantes. Então, é um formato bem interessante, sim. Uhum. Ok. Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Nossa, você foi didático assim, ó. Todo mundo entendeu tudo. Que ótimo. Que bom, Bom, tomara que seja esse motivo mesmo. eu queria muito agradecer, Felipe, essa troca, né, esse conhecimento, acho que é super importante para as agências. Eu acho que o Faces é um sistema que ajuda muito no dia a dia, né, principalmente na área de mídia. Então, eu trabalhei em agência há 8 anos atrás e eu sei a dor que é, né, para montar aí os planos de mídia e conseguir fazer. Então, eu acho que esse sistema vem, né, para otimizar. Então, assim, todas as agências associadas ao Sinapro têm aí um desconto junto à BOH para poder ter esse sistema. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais a fundo, de fazer um testezinho para ver se me atende o meu dia a dia, é só nos procurar. A Andrea, ela acaba disponibilizando e ajudando a gente com relação a isso, para fazer um test drive aí rapidinho para saber como que funciona. Então, fiquem à vontade para nos acionar. Nós vamos deixar esse material salvo lá no Sinapro Play, no nosso site. Então, as agências vão ter acesso, é só acionar a nossa home, que vai ter acesso lá ao conteúdo. Mas fiquem à vontade também em procurar a BOH para os cursos de capacitação, de desenvolvimento em OH, de conhecer o Faces. Então, conte conosco. O nosso maior objetivo enquanto associações, enquanto entidade, é trazer conhecimento e capacitação para o nosso público. Então, e trazer facilidades também, né? Porque o Faces, eu acho que ele traz uma mega facilidade, automatiza muita coisa. Então, é por isso que a gente está com essa parceria. É um assunto que a gente deve falar mais vezes no decorrer do ano, porque com toda essa movimentação de pessoas que a gente vem tendo no segmento, a gente acha que é importante então pode ser que vocês, né, vejam aí nas nossas redes, eu travei, tô falando igual uma louca e Não, tô mas travada. a gente escutou, a tua imagem travou, mas falhou muito pouquinho o teu áudio, a gente está te escutando, sim. Ah, então tá bom. Então, o nosso objetivo realmente é trazer conhecimento. Então, fiquem alerta aí nas nossas redes sociais. A gente tem bastante conteúdo para esse ano de 2025, para desenvolvimento das agências, dos parceiros, né? A gente entende que hoje nós somos um ecossistema, então ninguém vai a lugar nenhum sozinho, a gente precisa um dos outros. Então, o nosso trabalho é realmente trazer facilidades, conhecimento, capacitação e desenvolvimento para todos. Tá bom? Queria agradecer demais a participação de vocês, desejar um ótimo carnaval, né? Já tem gente doida para ir para o bloquinho, porque hoje já tem bloquinho aqui em São Paulo. Começam os desfiles, então aproveitem o carnaval, descansem, divirtam-se e a gente se vê por aqui. Tá bom? Obrigada, Patrícia. Felipe, mais Obrigada, uma vez, pessoal. obrigada. Andréia, muito obrigada, viu?
Obrigada a vocês. Bom carnaval. Obrigada, Obrigada, Felipe. pessoal. Bom carnaval para vocês também, tá? Obrigada, Obrigado, tchau. obrigado Cláudia, você pela para a gravação? oportunidade. Claro, sim. Até mais. Obrigado pela oportunidade, Até. pessoal. Tchau, tchau. Imagina, eu que agradeço.